Olá, boa tarde. O NT Sul desta quinta-feira, 18 de junho, já está começando e você confere agora os destaques da edição de hoje. Nós vamos trazer os detalhes sobre o caso da cabeleireira que supostamente teria atendido clientes após testar positivo para coronavírus. O novo teste agora deu negativo, mas seria evidência de que a trabalhadora não teve a doença. A Prefeitura de Cachoeira do Sul faz prestação de contas sobre os valores gastos e economizados no combate à Covid-19 no município. Boa notícia no setor empresarial. Empresa do grupo Todeschini, em Cachoeira do Sul, deverá ser inaugurada no segundo semestre de 2020. E em nossa entrevista do dia, tem detalhes sobre a pesquisa desenvolvida no Rio Grande do Sul para uso de plasma de pacientes curados da Covid para combater a doença. Enquanto você fica bem informado, mande a sua mensagem para o WhatsApp do NT Sul com a sua opinião, um recado, uma foto. O número é o 51-99769-7129. Participe também comentando a nossa transmissão ao vivo no Facebook. É só acessar facebook.com/TV Cachoeira. Mande a sua mensagem, fique ligado aqui na telinha da TV Novo Tempo, porque o NT Sul desta quinta-feira já está no ar. Como sempre, a gente começa o NT Sul atualizando você sobre os casos de coronavírus em Cachoeira do Sul. Ontem, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou 2 novos casos. Os 2 pacientes são homens. Também foram notificados 15 novos casos suspeitos e outros 15 foram descartados. Entre os casos descartados está o de paciente de 99 anos, de uma paciente, de 99 anos, com síndrome gripal. Com estes novos números, Cachoeira do Sul tem atualmente 78 casos confirmados, 20 casos suspeitos, 222 descartados e 39 casos já recuperados. Gente, o modelo de distanciamento controlado no Rio Grande do Sul teve o calendário alterado. A mudança do governo aconteceu por causa da inclusão de dados incorretos e também defasados no sistema de riscos da pandemia. A partir desta semana, as regras previstas em cada bandeira começam a vigorar nas terças-feiras e não mais no primeiro dia útil da semana, como era feito antes. Um novo modelo para a divulgação das bandeiras de distanciamento controlado foi adotado pelo governo do Rio Grande do Sul. A mudança foi feita para permitir que os prefeitos possam corrigir ou ponderar eventual tratamento considerado injusto após a classificação cromática. Assim, os dados passaram a ser coletados pelo Executivo Estadual às quintas-feiras, um dia antes do prazo anterior. Na sexta, o governo modula os 11 indicadores usados para nortear os alertas de risco, tal como disponibilidade de leitos e número de internações por Covid-19. No mesmo dia, serão divulgadas as novas bandeiras. A mudança veio após contestações apresentadas por prefeitos das 4 regiões que foram classificadas com bandeiras vermelhas e maior risco epidemiológico e restritivo. Ao final, 2 bandeiras retrocederam nos graus de risco mediante a comprovação de dados. Na sexta, o governo modulará então os 11 indicadores usados para nortear os alertas de risco, tal como disponibilidade de leitos e número de internações por Covid-19. No mesmo dia, serão divulgadas as novas bandeiras. Com isso, cada prefeitura terá todo o final de semana para eventualmente recorrer ao gabinete de crise, informando novos dados ou corrigindo falhas. Na segunda-feira, sempre às 9 da manhã, o gabinete irá se reunir para avaliar os argumentos e tomar as decisões. Esse período para revisão fará com que a vigência de cada bandeira passe a ser de terça a terça-feira. E olha só, um dos setores econômicos mais afetados pela crise do coronavírus é o turismo. E ele vai receber uma atenção especial do governo do Rio Grande do Sul depois da pandemia. O secretário Rodrigo Lorenzoni, responsável pela área, diz que, além da criação de uma secretaria própria para essa área, para o turismo, o Estado vai atuar ativamente na estruturação e também na promoção de destinos locais. Na reportagem a seguir, Gabriela Belo mostra como as agências aqui de Cachoeira do Sul vêm sendo afetadas pela pandemia. O turista gaúcho, ávido por colocar o pé na estrada, terá de recalcular seus planos e permanecer mais um tempo dentro de casa. É que da América do Sul à Ásia, os principais destinos internacionais seguem fechados para os brasileiros por conta do coronavírus, sem perspectiva de retomar as boas-vindas. Atualmente,
O mais longe que um brasileiro consegue chegar, caso não tenha cidadania ou residência em outro país, é uma das cidades fronteiriças com o Uruguai, como Rivera. No país, a perda supera 62 bilhões de reais, segundo a Confederação Nacional do Comércio. O Rio Grande do Sul teve uma perda de 3 bilhões e 400 milhões de reais. Lembrando que só aqui no estado, o segmento tem cerca de 900 empresas. Uma delas fica em Cachoeira do Sul, onde a Thaís é gerente. Todos os passageiros que a gente tinha aqui, desde março até junho, a gente teve na verdade, todos os passageiros, a gente cancelou todos os passageiros. Uma pilha de contratos que a Thaís nem contou, mas só de olhar dá para imaginar o tamanho do prejuízo, sem falar dos sonhos e planos adiados. A perda de valor vai depender muito da companhia aérea. Tem companhias aéreas que estipulam uma tarifa dependendo até 100% da passagem aérea, que é uma tarifa não reembolsável, que a gente chama, né? Perdendo toda ela e não tendo quase nada para receber de reembolso. Daí, na verdade, a CVC, ela cobra uma porcentagem de 35% para solicitar o reembolso desses pacotes que as pessoas forem solicitar, né? E tem companhias aéreas que, na verdade, a pessoa não vai receber nada, que é uma tarifa não reembolsável. E tem companhias aéreas que a pessoa recebe 50% ou 25% de volta, né? A Mariângela, diretora de outra empresa de turismo de Cachoeira do Sul, contabiliza os prejuízos. Acredito que uns 10% cancelou, que solicitou reembolso, né? E os outros 90% deixaram em crédito para usar ao longo do ano que vem ou até 2022. Nós tínhamos, por exemplo, viagens já compradas, pagas desde outubro do ano passado, até antes. E, obviamente, que esses valores, como para nós, para todos os segmentos, já haviam sido pagos fornecedores, foram pagos salários de funcionários, foram pagos impostos, aluguéis, todas essas coisas. Então, são valores que já não estão mais nos fluxos de caixa das empresas, não teria como haver esse reembolso. Então, essa estratégia de manter o crédito para usar no futuro, com certeza foi a melhor adotada por todos. Responsável pela área, o secretário Rodrigo Lorenzoni afirma que, além da já anunciada criação de uma secretaria própria, depois da pandemia, o Estado vai atuar ativamente na estruturação e na promoção de destinos locais. Lorenzoni projeta uma primeira onda de turismo local, com os gaúchos viajando para dentro do Estado. Depois, segundo ele, voltarão as viagens nacionais e internacionais. Isso, a Thaís e a Mariângela torcem para que aconteça logo, logo. Devagarinho, as pessoas estão começando a procurar, a saber valores para janeiro, fevereiro, que é um período que provavelmente até lá já não vai ter mais, se Deus quiser, essa pandemia, né? E as pessoas vão poder fazer essas viagens. Bastante interação por redes sociais com os clientes. Continuamos com a agência aberta e a nossa opção de abrir a agência, embora sem vendas, é justamente para que os nossos clientes saibam que nós estamos aqui. Nós vamos continuar abertos, com todas as dificuldades, com todas as restrições, né, que nós estamos tendo, mas que nós estamos abertos aqui e vamos continuar, se Deus quiser. A situação não está fácil, né? Especialmente para o setor de turismo, mas a nossa força aqui, a nossa torcida também, por todo este setor tão importante no nosso país. E você que está nos acompanhando em casa, tem planos de viajar, de passear? Quem sabe quando a poeira baixar, quando passar um pouquinho aí a pandemia, destinos locais, Rio Grande do Sul, pensa em passear fora, consegue planejar férias?
O que você pensa sobre isso? Mande o seu recadinho para a gente aqui no nosso WhatsApp, o número é o 51 99769 7129. É o número para você interagir, para você mandar o seu recadinho. Quem sabe relembrar, né, férias aí, as últimas viagens que você fez, mande para a gente, conte como é que foi a sua experiência e daqui a pouquinho a gente põe na telinha. É sempre muito bom ter o seu recadinho e a sua opinião, né, contando as suas histórias também aqui no NT Sul. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou um reajuste médio de 6,09% nas tarifas da RGE Sul, concessionária que atende também Cachoeira do Sul. Para consumidores conectados à alta tensão, o aumento vai ser de 6,24%. E para baixa tensão, a alta fica em 6,01%. As novas tarifas vão ser aplicadas a partir do dia 1º de julho. A companhia atende a 2.900.000 consumidores no Rio Grande do Sul. O governo federal lançou ontem, no Palácio do Planalto, o Plano Safra 2020-2021, que vai contar com cerca de 236 bilhões de reais em crédito para apoiar a produção agropecuária nacional. O volume representa 13 bilhões e meio de reais a mais em relação ao plano anterior, um aumento de 6,1%. Os financiamentos podem ser contratados de 1º de julho de 2020 até 30 de junho de 2021. Entre os destaques do Plano Safra, anunciado pelo governo federal, está a redução de juros. Vocês podem observar que houve redução em todas as taxas de juros, né? Variando de 2,75% para o PRONAF, da faixa 1 que nós chamamos, né? Para a produção dos alimentos, para aqueles investimentos prioritários para os agricultores familiares, é o juro mais baixo do Plano Safra, até o juro de 7,5% para o Moderfrota, que é para aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, né? Hoje a gente sabe que, embora a taxa básica de juros da economia brasileira tenha caído bastante, depois do advento dessa pandemia, os juros comerciais se elevaram. E quem está no negócio vai reconhecer que essas taxas aí são bastante competitivas, cabem no orçamento da agricultura e ajudarão sim, serão importantes para ajudar a agricultura a superar e ajudar o país a superar esse momento que estamos passando agora. Do total de recursos anunciados pelo governo federal, a distribuição se dará da seguinte forma: 33 bilhões para agricultores familiares participantes do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, 33 bilhões e 200 milhões para médios agricultores pelo PRONAMP, 170 bilhões e 170 mil reais para demais produtores e cooperativas. A ministra da Agricultura destacou a ampliação da subvenção do governo federal ao seguro rural, bem como recursos para a melhoria da vida no campo. Como prometido, graças ao sucesso observado desde o ano passado, ampliamos para 1,3 bilhões de reais a subvenção ao prêmio do seguro rural. O Eduardo colocou aqui muito bem. Esse ano nós tivemos uma seca monumental. Há 15 anos o Rio Grande do Sul não tinha a seca porque passou agora. E se não fosse o seguro rural que muitos produtores tomaram, talvez a situação seria muito pior do que nós temos lá hoje. Destacamos ainda que o Plano Safra 2021 mantém recursos de 500 milhões para o também bem-sucedido programa de construção e reforma de casas rurais. E eu tenho certeza que nós já estamos em conversação com a Caixa Econômica Federal, presidente Pedro, para que possamos ampliar esses recursos, não do Plano Safra, mas da Caixa, para que os pequenos produtores possam reformar e melhorar a sua moradia no campo. O Plano Safra é um plano amplo, não é? E por isso convido você a verificar todos os detalhes sobre ele daqui a pouquinho, já lá no nosso site, novotempo.com/NTSul. Tem vários investimentos, tem recursos específicos para várias áreas e a gente detalha já tudo isso e também toda a coletiva que foi concedida ontem pelo governo federal no lançamento do Plano Safra em novotempo.com/NTSul. Bom, e ainda falando desse assunto, a safra de inverno no Rio Grande do Sul deve ser de quase 3 milhões de toneladas, segundo a estimativa da Emater. Segundo o levantamento feito em 286 municípios gaúchos, lavouras de canola e cevada vão ganhar destaque na metade norte do estado. Com uma estimativa de produção de 2.969.275 toneladas, a safra de inverno 2020 no Rio Grande do Sul foi anunciada pela Emater.
em coletiva de imprensa online. Essa questão climática, ela se faz fundamental, em especial nesse ano, onde tivemos algumas variáveis importantes que impactaram muito fortemente a produção da safra de verão, não é? E que nos impõe também ficarmos mais atentos a essa questão climática, até para colocarmos em prática aí algumas medidas estruturantes através da Secretaria da Agricultura, onde a Emater faz esse trabalho. Neste ano, os principais grãos de inverno, trigo, cevada, canola e aveia branca, serão cultivados em mais de 1.300.000 hectares. Principal produto da estação, o trigo deve ter uma produção de 2.189.837 toneladas. Cultivado numa área de 915.712 hectares, 20,34% a mais do que na safra passada. Concentrando nas regiões de Santa Rosa, Ijuí e Frederico Westphalen, chama a atenção o trigo ter aumento de 120% na área a ser cultivada na região de Porto Alegre, passando de 500 hectares na safra passada para 1.100 hectares nesta safra. A canola se estabelece como importante cultura no Rio Grande do Sul, com 34.444 hectares, 6,55% a mais do que na safra passada, que foi de 32.326 hectares, em especial nas regiões de Ijuí e Santa Rosa. A cevada também se consolida como grande alternativa de produção nas regiões de Frederico Westphalen, Erechim, Passo Fundo e Ijuí. A cultura registra variação de produtividade nas últimas safras, e a expectativa para este ano é de 2.498 quilos de cevada por hectare. Aveia branca e preta também aparecem na estimativa da safra da Emater. Deve sair do papel até outubro a licitação para a obra de ampliação do presídio estadual de Cachoeira do Sul. O projeto arquitetônico foi aprovado pelo Departamento Penitenciário Nacional. A informação é do presidente da Câmara de Vereadores do município, Nelson Azevedo. Segundo ele, a demora ocorreu em função de uma adaptação arquitetônica, uma vez que o projeto anterior já era muito antigo. O recurso é federal, oriundo do Fundo Penitenciário e já está em orçamento. No momento, o processo da obra está na força-tarefa da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio Grande do Sul, na fase orçamentária. Na sequência, deve retornar ao DEPEN para encaminhamento até aprovação da Caixa Federal e entra então para licitação, provavelmente em agosto. E está na fase final a obra que vai sediar a indústria Todesmad, em Cachoeira do Sul. O titular da Indústria, Comércio e Desenvolvimento de Cachoeira do Sul, Ronaldo Toné, conversou com Thelma Tomás sobre as obras e também sobre a inauguração da empresa, que deve ocorrer em outubro. A Todesmad finaliza as suas obras e ajusta, talvez até esta semana, alguns detalhes com a Prefeitura Municipal para garantir a inauguração e o início dos trabalhos em outubro. Eu converso agora, Daniel Nunes, com o secretário de Indústria, Comércio e Desenvolvimento aqui de Cachoeira do Sul, que nos traz os detalhes. Boa tarde, Ronaldo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Então, Todesmad já ultimando os preparativos para inaugurar e iniciar os trabalhos em outubro? Exatamente, nós fomos contratados nesta semana pela direção local, né, pela gerência da Todesmad, que solicitou uma reunião do prefeito Sérgio Ignati com a alta direção da companhia, que é sitiada lá em Bento Gonçalves, para fazer uma interlocução sobre as obras que a prefeitura necessitará fazer, visando essa inauguração que está prevista para outubro. Eu imagino que sejam melhorias na estrada do Piquiri Mineração, para que o trânsito de veículos, que vai ser intenso, possa fluir tranquilamente. Também a questão da iluminação pública, porque muitos operários estarão indo e vindo, inclusive em horários noturnos, tá? E mais algumas necessidades que a empresa possa ter e que a prefeitura já se comprometeu de atender lá quando eles tiveram a ideia de fazer esse grande investimento de mais de
100 milhões de reais naquele interiorzão nosso lá, tão maravilhoso do Piquiri, e que vai gerar emprego, vai agregar renda nas grandes florestas de pinos que nós temos lá, que estão paradas, mas que agora vão possibilitar desenvolvimento econômico. Quais são os números que a gente pode apresentar para o nosso telespectador hoje de investimento, de capacidade de beneficiamento de madeiras, né, que é o objetivo da empresa, e geração de emprego e renda? Bom, então, primeiro é uma unidade que é composta de 5 prédios que totalizam 20 mil metros quadrados. Ou seja, isso é uma empresa de grande porte. A possibilidade de geração de emprego no beneficiamento da madeira e na fabricação de pellets chega até 90 funcionários em 3 turnos. Essa é a estimativa da empresa. Mas haverá uma grande agregação de mão de obra na floresta, para o corte, preliminarmente, e o replantio, porque a ideia é que a indústria seja sustentável. Então, se corta a madeira de pinos e se imediatamente planta para lá, 15, 20 anos depois, colher novamente. Então, esse processo todo envolve um investimento superior a 100 milhões de reais. Um dos maiores investimentos, se não o maior investimento individual de uma única empresa que Cachoeira do Sul já viu na sua história. Então, muito importante e terá todo um efeito multiplicador, porque junto com uma indústria desse porte, para atender às suas demandas de serviço de todas as ordens, né, e dos seus próprios trabalhadores, muitas empresas se estruturam também para fazer a complementação, vamos dizer assim, do processo industrial. O pessoal de transporte, por exemplo, refeições, talvez de atendimento médico, enfim, múltiplas funções quando se tem uma massa de pessoas mais ou menos concentradas no mesmo local. Então, acho que é um passo importante, né? E se Deus quiser, se o tempo ajudar também, né? Nós precisamos disso, em outubro nós poderemos estar comemorando essa inauguração e uma nova fase para a Cachoeira e principalmente para aquela região sul do município de Cachoeira do Sul. Secretário, a gente está vivendo um momento bem delicado em função da pandemia e mesmo assim tem uma notícia boa, né? Porque a previsão era de que a inauguração ocorresse em setembro, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem vivenciado ultimamente, transferir essa inauguração para outubro, ainda fechando o ano com a geração de empregos numa cidade que tem batalhado muito pela industrialização, né? A gente espera, obviamente, que esta tragédia, que é o coronavírus, ele já tenha arrefecido, né? E que nós não precisemos de normas tão rígidas para a manutenção dos trabalhadores na linha de produção. Senão, provavelmente, a indústria teria que iniciar com uma capacidade mais baixa do que poderia do total da produção. E isso, obviamente, afetaria os empregos iniciais, que poderiam ser em número maior. Mas vamos torcer, eu acho que as autoridades de saúde estão trabalhando para isso, e empresas responsáveis como a Todeschini, que já estão enfrentando essa pandemia lá em Bento Gonçalves, eles já têm os protocolos, as técnicas, as boas práticas para o trabalho industrial em período de pandemia. Secretário, além da parte industrial da planta, né, ainda tem um alojamento e também refeitórios. Significa que as pessoas que irão trabalhar lá permanecerão sempre ali dentro daquele ambiente em função dos turnos. O senhor sabe mais ou menos como é que vai funcionar, se é em 3 turnos e também durante a madrugada? O que os trabalhadores que já estão de olho nessas vagas podem esperar para o trabalho na Todeschini? Não, eu não tenho a informação precisa se será um número significativo de trabalhadores que serão alojados na própria indústria. Eu acredito que não. Até porque ali, bem próximo, existe a Vila Sul Pinos, que tem residências que podem ser alugadas, ou locais que podem se construir residências, e acredito que um número não pequeno, talvez majoritário, dos trabalhadores, especialmente os mais qualificados, irão da cidade
todos os dias, percorrendo esses 55 quilômetros de distância de ida, mais 55 quilômetros de volta até a sede do município para trabalhar. Então, eu acho que isso é uma decorrência da atividade. Alguns trabalhadores ficarão lá, até porque precisa de vigilância, precisa de manutenção, mas a grande maioria ou vai estar morando nos arredores ou virá da própria cidade, porque, como eu disse, a tecnologia que vai ser aplicada talvez exija, né, uma mão de obra que nós não teremos disponível naquela região do município. Secretário, nenhuma novidade ainda sobre processo seletivo ou contratação, né? Que é o que mais a gente tem visto, as pessoas procurando oportunidades de recolocação, oportunidades de emprego, enfim, principalmente em função dos reflexos econômicos que a pandemia do novo coronavírus trouxe. Bom, como eu disse, a Todeskine é uma empresa tradicional, então a Todesmar é um braço desse grupo econômico, né, que tem múltiplos interesses e que tem sede em Bento Gonçalves. Eles têm uma equipe de recursos humanos muito qualificada e eles já têm a maneira de fazer a seleção. Como será, eles não nos passaram, mas seguramente no momento oportuno eles vão abrir isso. E hoje, com as ferramentas tecnológicas, né, se coloca aí um chamamento pela internet, recebe-se os currículos, depois se faz a pré-seleção, se faz uma primeira entrevista, uma segunda entrevista, e aí se monta a equipe. Eu não vejo dificuldade, além do que nós temos o Cine em Cachoeira, que também, se for o caso, pode ajudar, mas cada empresa tem o seu perfil e cada diretor de recursos humanos tem o seu método para atingir o objetivo, que é montar um grupo coeso, com o espírito da empresa e que some qualidade com produtividade. Tá certo. Secretário, agradeço pelas informações. A gente segue, então, acompanhando as movimentações e torcendo que em outubro, então, a gente já tenha a empresa a pleno vapor aí, trabalhando em Cachoeira do Sul e gerando os empregos que a gente tanto precisa. Esta e outras, né? Nós estamos também aí em busca de outras que estão confirmando, que de repente, ainda em 2020, podem surpreender a todos nós. A verdade é o seguinte: apesar desse momento de dificuldade em função da pandemia, os empreendedores, eles estão aí, eles têm recursos, eles estão vendo o futuro, não é por causa de alguns meses que deixarão de acreditar no Cachoeira do Sul, no Estado, no Brasil, e na raça humana, em última análise, que é resiliente e que supera obstáculos. Muito obrigada mais uma vez. Pois é, Daniel, então eu retorno contigo aí com essa injeção de ânimo e esperança que nos trouxe o secretário de Indústria, Comércio e Desenvolvimento aqui de Cachoeira do Sul, Ronaldo Toné. Pelo jeito, terminaremos 2020 com mais empregos na cidade. Obrigado, Thelma, pelas informações. Excelente notícia, não é? A gente fica aqui muito feliz de poder contar informações assim, não é, de negócios que estão surgindo. Esse da Todesmad é um negócio que vem sendo negociado, né, vem sendo construído de muito tempo e uma excelente notícia, sem sombra de dúvidas, para Cachoeira do Sul, né, um grande investimento nesses tempos mais recentes, né, vamos dizer assim, um presente nesse ano de 2020 em que Cachoeira do Sul celebra os seus 200 anos. Agora, 12h31, é hora da sua participação, do seu recadinho. Aqui na telinha da TV Novo Tempo, você pode fazer o telejornal NT Sul com a gente. Como, Daniel? Como que eu posso fazer o NT Sul junto com vocês? Simples, você vai pegar o seu celular agora e vai mandar uma mensagem pra gente no número que eu vou falar agora e já está na telinha aí para facilitar a sua vida, 51997697129. Então você faz seu comentário, conta o que está acontecendo aí no seu bairro, mande uma foto se você quiser, faça um vídeo e a gente coloca você mesmo dando a sua notícia aqui na telinha da Novo Tempo se você quiser, tá bom? Tem o Facebook também, facebook.com/TV Cachoeira, transmissão ao vivo por lá. Nós vamos de imediato para a telinha, vamos ver as mensagens que estão chegando aqui. A Sônia Machado, de Cachoeira do Sul. Nossa última viagem foi para Santa Cruz do Sul, com meu neto Lorenzo, para visitar minha filha Júlia, que mora lá. Estou com muitas saudades. E a Sônia mandou foto pra gente aqui. Vamos ver a foto que ela mandou. Legal, obrigado, Sônia. Grande abraço para você, para toda a família. Certamente quem está longe, né? Longe de familiares, de pai, de mãe, de filho, de filha, enfim, de algum irmão,
está aí morrendo de saudades. A gente mais cedo falou um pouquinho sobre turismo, as agências estão com problemas, estão vendendo sim alguns bilhetes, mas as vendas obviamente lá embaixo, está tudo muito complicado, né? O Lauro de Três Coroas manda mensagem pra gente. Olha só, aqui em Serra Grande tem um vento muito forte, o tempo está se preparando para chover. Estamos sintonizados no NT Sul. Vamos ver a foto que o Lauro mandou pra gente. Aí está a bela foto, né? A casa aí na Serra Gaúcha, Serra Grande. Um abraço para todos os amigos em Três Coroas, a bela serra do Rio Grande do Sul, pertinho aí de Gramado e Canela. A Sheila Rodrigues também manda mensagem. Preciso fazer a segunda via da carteira de identidade, mas estive lá e me disseram para agendar o atendimento por telefone. O telefone só chama, mas ninguém atende, tem urgência, não sei o que posso fazer. Sheila, muito obrigado pela sua mensagem. Vamos verificar agora à tarde se você tem o número certo, se está tudo certinho, né? E se temos alguma maneira aí também de ajudá-lo. Obrigado pela orientação e atenção aí, pessoal do IGP, né? Vamos atender o telefone. Vai mandando seu recadinho que daqui a pouquinho a gente põe na tela. No próximo bloco, nós vamos trazer os detalhes sobre o caso da cabeleireira que supostamente teria atendido clientes após testar positivo para coronavírus. Um novo teste agora deu negativo, mas seria evidência de que a trabalhadora não teve a doença? Prefeitura de Cachoeira do Sul faz prestação de contas sobre os valores gastos e economizados no combate à Covid-19 no município. E em nossa entrevista do dia tem detalhes sobre a pesquisa desenvolvida no Rio Grande do Sul para uso de plasma de pacientes curados. Depois do intervalo, fique com a gente. NT Sul já de volta ao vivo e a gente fala agora da previsão do tempo para Cachoeira do Sul e também para todo o território gaúcho. Aqui no município o dia é de nuvens e também tem chance de chuva a qualquer momento. A quinta-feira amanheceu com vento quente em Cachoeira do Sul. O dia tem sol, mas forte presença de nuvens. Pode chover a qualquer hora. A temperatura mínima ficou em 20 graus e a máxima deve chegar a 24. Sexta-feira vai ser outro dia predominantemente de tempo nublado. Mínima 19 graus, máxima 26. Sábado vai ter sol com muitas nuvens e pancadas de chuva. Mínima 21 graus, máxima 27. Confira no mapa como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. O sol aparece entre nuvens no estado gaúcho nesta quinta-feira. Além disso, deve haver vento forte soprando do norte em diversas regiões, com risco de rajadas mais intensas em localidades isoladas. De acordo com a Metsul Meteorologia, a temperatura segue alta para o mês de junho, com aquecimento maior na metade norte. Uma frente fria até avança pelo estado, mas deve perder força e apenas provocar chuva isolada na região sul. Na capital Porto Alegre, a temperatura máxima prevista é de 24 graus. Em Uruguaiana, fronteira oeste, 24 graus. Em Passo Fundo, no norte do estado, 26. Em Santa Maria, na região central, 27. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 26 graus. Para Pelotas e Rio Grande, sul do estado, 24 graus. Hora de interatividade, a gente já vai ver mais mensagens que estão chegando no nosso WhatsApp. O número vai ficar aí na tela, você pode ir mandando a sua mensagem, 51997697129. Vamos ver aqui os recados. O Renier Pascoal manda mensagem pra gente aqui de Cachoeira do Sul. Ele diz que o vendaval derrubou uma estrutura do cinema Drive-In aqui em Cachoeira do Sul. Vamos ver o vídeo que o Renier mandou pra gente. Se eu não estou enganado, é aquela estrutura que estava instalada ali na Ubra. Vamos... Se a produção puder dar... Aí, ó. Já temos o vídeo, portanto, daquela estrutura que é uma estrutura móvel, né? Mas de metal, que estava devidamente instalada. Teve a primeira sessão, vamos dizer assim, no Dia dos Namorados, aqui em Cachoeira do Sul, tanto aqui no centro, quanto uma também lá na Ubra. E essa estrutura aí, portanto, foi derrubada pelo vento hoje de manhã, um vento muito forte aqui em Cachoeira do Sul. Há relatos também em outras regiões do estado, né? Renier, muito obrigado aí pela mensagem e pelo vídeo, informando a gente aí dessa situação. A Luciane Gaira, também aqui de Cachoeira do Sul. O que adianta os avisos sobre a distância? Quando saio na rua, vejo muita gente sem máscara e aglomerados, sem consciência. É um problema, Luciane, é um problema de consciência, não individual, mas também de consciência coletiva. Quando um não se cuida, termina influenciando toda a nossa comunidade. O Vitor Hunter, aqui de Cachoeira do Sul, manda um abraço para Ibeloni Monteiro, fã do NT Sul. Estamos almoçando na companhia de vocês. Vitor, muito obrigado. Grande abraço para Ibeloni também.
E obrigado aí de coração pelo carinho, pela audiência de todos os dias. Bom almoço para vocês. Daqui a pouquinho mais recadinhos dos nossos telespectadores. O deputado federal Fábio Faria tomou posse na quarta-feira como o novo ministro das Comunicações. Segundo a Agência Brasil, o ministro disse que entre as suas prioridades está a inclusão digital da população. Faria destacou a transformação e também o impacto da pandemia de Covid-19 na vida das pessoas e os efeitos na saúde pública e também na economia, especialmente na área das comunicações. É preciso, sobretudo, respeito. E que deixemos as nossas diferenças político-ideológicas de lado para enfrentarmos esse inimigo invisível comum. Para Faria, o momento atual do país também exige uma postura de compreensão e abertura ao diálogo. A cerimônia de posse foi realizada no Palácio do Planalto e contou com a presença de Jair Bolsonaro. O presidente também deu posse a Marcos Pontes, agora como ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações. O ministério, que englobava as comunicações desde 2016 e já estava sob o comando de Pontes, foi desmembrado. O resultado do teste do tipo RT-PCR, feito em laboratório privado pela cabeleireira diagnosticada com coronavírus, que supostamente continuava trabalhando aqui em Cachoeira do Sul, deu negativo. Este foi o 4º exame que ela fez, segundo o filho. A prefeitura contesta o período da coleta e também a metodologia utilizada. Lucas, por que tu tá falando em nome da tua mãe? Por que ela não quer se pronunciar? No momento, ela não está apta ainda a falar por causa de todas as crises que ela teve, porque ela já foi dito que ela tem síndrome do pânico. A gente tentou até, inclusive, ontem fazer um vídeo com ela, dando alguma explicação até para familiares que pediram um vídeo, mas ela não tem condições. Até a família fica um pouco nervosa por falar, porque toda a situação é complicada. Vocês estão seguindo alguma orientação? Tem conhecimento do resultado, do método desse exame? Foi o 4º exame que ela fez, né? Teve um positivo, depois, quando foram até a sua residência, um deu negativo e outro deu positivo. Fizeram tipo uma contraprova. Neste mesmo dia, ou no outro dia seguinte, a família foi testada, alguns conhecidos testados, e todos os exames deram negativo. Na dúvida quanto ao resultado do exame, a gente procurou fazer um particular, que é conhecido como o exame do cotonete. Por alguma orientação médica, vocês procuraram esse 4º exame? Não, a gente não procurou um médico ainda, até porque ela estava em isolamento, mas agora a gente vai sim procurar algum médico, vai até psicólogo para ela, vão dar toda o que ela precisa, né, o atendimento que ela precisa. E por que vocês contestam os resultados dos exames feitos pela prefeitura? Olha, a gente buscou a fazer esse exame porque todos os familiares já tinham dado negativo, depois veio exames de vizinhos, conhecidos, amigos, que também testaram negativo, ou seja, todo mundo que ela teve contato deu negativo. A Prefeitura de Cachoeira do Sul emitiu nota na noite de quarta-feira esclarecendo sobre os exames da cabeleireira e também sobre a indicação de isolamento social. Abre aspas. A paciente procurou a rede pública de saúde na UPA 24 horas nos dias 29 de maio e 2 de junho de 2020 e foi testada por encaminhamento na rede pública 2 vezes, nos dias 2 e 5 de junho. Neste dia 5, o teste foi realizado na casa da paciente pela equipe do município. Nas 2 oportunidades, o teste foi positivo para a Covid-19, conforme teste rápido de anticorpos, que é o teste indicado para este período. A paciente apresenta agora um teste de tipo RT-PCR, realizado na rede privada no dia 8 de junho de 2020, fecha aspas. A Prefeitura ainda disse, abre aspas, esta metodologia RT-PCR, conforme Ministério da Saúde, segundo a Sociedade Brasileira de Patologia, Clínica, Medicina Laboratorial, é o teste laboratorial de escolha para o diagnóstico de pacientes sintomáticos na fase aguda. Fecha aspas.
O resultado do exame, com resultado negativo, feito em laboratório privado, foi divulgado por ela. No próprio documento diz o seguinte: item 2. O teste de PCR Covid-19 é primeiramente indicado para indivíduos com sintomas e tende a negativar aproximadamente uma semana após o término da doença. Este é um teste para identificar se o paciente tem o vírus e não para saber quem já teve a infecção. Item 4. Resultados negativos não excluem Covid-19, especialmente quando a probabilidade da doença for alta, quando em contactantes de pacientes positivos ou em regiões com alta prevalência de Covid-19. A Prefeitura de Cachoeira do Sul apresentou na manhã de hoje a prestação de contas dos recursos financeiros aplicados no enfrentamento à Covid-19. A apresentação pública foi realizada na Casa de Cultura Paulo Salzano Vieira da Cunha. Com público limitado, respeitando as normas sanitárias, Prefeitura Municipal e Hospital de Caridade e Beneficência prestaram contas da aplicação de recursos nas ações de combate da disseminação do novo coronavírus em Cachoeira do Sul na manhã desta quinta-feira. A maior parte do orçamento foi destinada ao HCB, responsável pelo atendimento de pacientes suspeitos e confirmados de Covid-19. A Casa de Saúde é ainda responsável pela unidade de pronto atendimento da Zona Norte, centro de triagem e hospital de campanha, centralizando atendimentos, prestação de serviços e a maior parte dos recursos de ordem federal, municipal e de doações. No detalhamento das contas, gastos com equipamentos de proteção, barreiras sanitárias, carro-som, centro de triagem, testes e material de higiene, limpeza e sanitização. O total de recursos federais, mais a doação do Poder Judiciário, né, que deu... O total de recursos federais está ali na ponta ali, o total dos recursos federais é R$ 5.509.237,38, mais os R$ 108 mil que vieram do Poder Judiciário. A Secretaria Municipal de Saúde recebeu desses 5 milhões o total de R$ 1.436.978,85. A Secretaria Municipal de Saúde já executou desses recursos federais. É importante dizer, ela executou de outras fontes também, inclusive das emendas impositivas da Câmara de Vereadores. E no nosso hospital recebeu, então, ali o valor de R$ 4.072.260,53, mais a doação do Poder Judiciário que foi repassada por nós. O Poder Judiciário doou para a Prefeitura e nós repassamos ao HCB, né? E totalizando, então, o que o hospital recebeu ou tem a receber, porque tem toda aquela questão, né, burocrática de contrato e repasse, tem a receber R$ 4.180.260,53. Superintendente do HCB, Luciano Mortil, enfatiza o sucesso das ações e destaca ainda a incerteza financeira frente ao futuro. Nós temos o grande enfrentamento da Covid, desde o início, já sabia que eram feitos em hospitais, assim como foi na Ásia, na Europa, aconteceu aqui nos grandes centros do Brasil, tanto que o isolamento social, o distanciamento foi feito em função de achatar a curva para que os hospitais não entrassem em colapso. E os hospitais todos tiveram que se adaptar. Ao mesmo tempo, então, eles tiveram muito aumento de custo com IPI, né, com custo elevado, com a estrutura, por exemplo, de montar centros de triagem, de montar os leitos de UTI, a triagem de entrada, processo, por exemplo, hoje, cada setor, nós recebemos normativas do Ministério, cada setor tem um fluxo diferente, por exemplo, tem uma sala de parto só para quem tem sintoma respiratório, na emergência, no CDI. De forma geral, o hospital tem que se transformar, todo ele, para atender a Covid. Então, ele ficou disponível para um enfrentamento de saúde pública, né? Que é feito em um hospital porque nós não temos hospitais públicos aqui. Então, é feito em hospitais privados porque é o que nós temos. Então, nós ficamos totalmente à disposição. Ficou toda a estrutura, remodelamos todo, aumentamos o custo, contratamos várias equipes a mais médicas. E, além disso, ainda por cima, teve a redução da demanda. O próprio Estado determinou que a gente parasse com vários procedimentos eletivos em determinado momento. Então, tudo isso fez com que a demanda também reduzisse. Então, como nós hoje estamos aqui apresentando, né, uma situação estável, o hospital passou por um prejuízo de em torno de R$1 milhão
por mês. Então, contabilizando hoje, nós temos em torno de 4,5 milhões que vieram como doações e recursos extras, especialmente para a Covid. Nós programamos mais ou menos por uns 4 meses compensar esse prejuízo do hospital. O titular da Saúde, Roger Gomes da Rosa, apresentou um investimento detalhado dos valores até o mês de maio. Porque, na verdade, o maior problema, o maior custo, na verdade, é a estrutura, né? E se tu atende 1 paciente ou 10 pacientes, o custo é praticamente o mesmo. Então, é o custo da estrutura que é pesado, é caro. Por exemplo, atender 1 paciente na Covid, atender 10, nós temos que ter um médico, tem que ter um enfermeiro, tem que ter técnicos. Então, praticamente, o custo ele é muito parecido. Então, é essa estrutura que está à disposição e continua à disposição por esse tempo é que tem esse custo também. Em emendas parlamentares destinadas ao enfrentamento da Covid, foram contabilizados R$ 1.097.057,46. Como é importante demonstrar que o Legislativo se uniu ao Executivo e participou, então, das execuções, né, contra o coronavírus, das execuções do combate ao coronavírus. Né, que se nós não tivéssemos a sensibilidade dos vereadores para nos ajudarmos, né, nessa batalha, nessa questão toda, que é o combate ao coronavírus, com certeza nós teríamos problemas financeiros. Ao final da exposição, o secretário apresentou o que resta nos cofres da saúde para novos investimentos em ações de saúde em geral. Então, os recursos disponíveis para novas ações da Secretaria Municipal de Saúde são os recursos federais de R$ 1.275.699,85, é o que a gente tem em caixa hoje, ali de recurso federal, e o saldo das emendas impositivas que a gente vai usar como suplementação do centro de triagem para pagamento, né, do centro de triagem que custa 200 mil mensal. Então é isso que hoje tem na Secretaria de Saúde para ser usado. Importante destacar aqui para você que nos acompanha que a descrição detalhada da aplicação dos recursos pela Secretaria Municipal de Saúde e Hospital de Caridade e Beneficência vai estar, segundo o secretário Roger Gomes, disponível no site da Prefeitura, no portal Transparência. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre deu início à pesquisa que utiliza o plasma do sangue de pacientes recuperados da Covid-19 para combater o novo coronavírus. O hospital obteve autorização da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa para começar o estudo no final de maio, mas a captação de recursos ainda era um obstáculo. A primeira etapa, como conta agora o coordenador da pesquisa, vai ser voltada para coleta e também armazenamento de plasma convalescente. Quem conversa com ele é a repórter Gabriela Belo. Boa tarde, Gabi. Olá, Daniel. Boa tarde a você e boa tarde a todos que acompanham o NT Sul de hoje. A gente conversa, de maneira virtual com o Léo Secchini, ele que coordena esse estudo. Boa tarde, Léo. Seja muito bem-vindo ao NT Sul. Boa tarde a todos que estão assistindo também o NT Sul. É um prazer estar aqui com vocês, podendo conversar a respeito dessa pesquisa. Conta pra gente quando que começou, essa pesquisa que utiliza aí o plasma sanguíneo para tratamento, para combater o coronavírus. O uso de plasma para combate de doenças infecciosas, sobretudo vírus, não é uma novidade do Covid em específico, já foi utilizado em outras epidemias virais, SARS-1 em 2002, o próprio Ebola, Então isso não é uma novidade específica para o Covid. O que a gente tem, então, é a tentativa de uma nova infecção ser combatida com esse plasma, e o cerne teórico que envolve esse tipo de intervenção, ele leva em consideração a produção de anticorpos pelos pacientes que se convalescem da infecção pelo coronavírus, e esses anticorpos, então, sendo transfundidos em pacientes que estão com doença ativa. E assim a gente podendo reduzir essa replicação, essa multiplicação do vírus no paciente, ainda numa fase inicial, é o momento que se indica de forma mais adequada esse tipo de intervenção. Esse estudo está sendo desenvolvido dentro do Hospital de Clínicas, mas em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Exato, a gente tem uma equipe bem ampla de pessoas colaborando com o estudo, dentro do hospital, e representantes da universidade que também estão nos dando apoio científico e técnico também para qualificar melhor ainda o estudo. Como que foi feito o recrutamento de doadores?
recrutamento ele está sendo feito ativamente nesse momento, né? Nós estamos, então, contatando desde colaboradores da própria instituição que, porventura, tiveram a Covid-19, até pessoas da própria comunidade que queiram, tenham a intenção de colaborar com o estudo. Lembrando que os critérios de elegibilidade para participar como doador do estudo são ter tido o diagnóstico de Covid-19 por PCR, né, ter tido resolução dos sintomas há pelo menos 15 dias e um novo PCR negativo, então, após a resolução dos sintomas. Além disso, a gente precisa que esses doadores eles também preencham todos os critérios de elegibilidade que são preconizados para doação de sangue. Então, eles devem ser pacientes, no caso dos doadores, né, elegíveis para a doação de sangue da mesma forma. De onde e como que surgiu a ideia desse método? Então, esse método ele surgiu com base em experiências anteriores, como eu tinha comentado, né, no combate de outras doenças virais que passaram, inclusive uma muito semelhante ao presente coronavírus, que foi a SARS-1, lá em 2002. Então, o uso com uma experiência favorável no passado, com um vírus muito semelhante ao que a gente está enfrentando nesse momento, que justificaram esse ímpeto de realizar uma pesquisa nessa linha. Comparado com outros métodos, esse está bem mais avançado? Atualmente, o que a gente tem de publicação em literatura, especificamente falando de plasma convalescente, ainda é um pouco mais imaturo do que a gente tem de literatura para outras intervenções, como a própria cloroquina. No entanto, as publicações mais recentes elas têm dado conta de resultados favoráveis nesses pacientes, principalmente quando essa intervenção ela é aplicada de forma precoce em pacientes que têm uma manifestação não tão grave quanto a necessidade de ventilação mecânica ou mesmo de outras técnicas mais invasivas de suporte à oxigenação. No mundo, outros profissionais, outros pesquisadores já desenvolveram algo parecido? Sim, nós já temos estudos semelhantes, né, principalmente na região da China, né, onde a gente teve inicialmente o maior número de casos em função da origem da epidemia, né, e no Brasil a gente tem alguns estudos também sendo realizados com o mesmo plasma, principalmente na região sudeste, ali, São Paulo e Campinas. Pacientes internados em outros hospitais não podem participar deste recrutamento. Neste momento, o estudo ele tem um desenho unicêntrico, então ele está sendo feito apenas no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Mas a gente pode estudar, eventualmente, torná-lo multicêntrico, desde que isso seja aprovado pela CONEP, pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, né, lembrando que esse é um estudo, né, não é uma pesquisa e não um uso compassivo do plasma convalescente, como tem ocorrido em outros locais aqui da região sul. Caxias foi pioneira nisso, né, onde o uso do plasma se dá de uma forma diferente, fora de um estudo específico. Tem uma previsão de divulgação dos primeiros resultados? No momento ainda a gente não tem, talvez, uma previsibilidade, né, de quando teremos os primeiros resultados. A ideia é que, ao atingir 50% da população-alvo do estudo, a gente tem uma análise interina, né, e em acontecendo essa análise interina e se observando algum benefício, certamente isso já vai ser, de alguma forma, divulgado. Léo, eu quero agradecer a tua participação, agradecer, né, ter contribuído, ter divulgado essa pesquisa, esse estudo que está sendo desenvolvido aí pelo Hospital de Clínicas em parceria com a URGS, para os telespectadores aqui do NT Sul. Então tá, eu que agradeço aí a parceria e uma boa tarde para todos. Desejamos um bom trabalho aí, uma boa pesquisa. Daniel, esse foi a participação do Léo Secchini, ele, né, que trabalha no Clínicas e está coordenando este estudo aí que utiliza o plasma sanguíneo para combater o coronavírus. Eu volto com você. Obrigado, Gabi, pelas informações. Ótima tarde para você. Nos encontramos amanhã ao meio-dia. Tchau.